Jesus. Amado irmão e amada irmã, estamos iniciando o culto de adoração ao Senhor. Eu quero convidar você e sua família para juntos levar nossas vozes a Deus em oração. Vamos agradecer pelo dia de domingo que o Senhor nos concedeu, vamos agradecer pelo início desse culto. Pai, muito obrigado por esse domingo, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, obrigado por essa plataforma, Senhor, onde nós podemos, ó Deus, ainda que de longe, poder cultuar juntamente com nossos irmãos, em uma só voz, adorar o Teu santo nome e ser edificado pela exposição da Tua palavra. Obrigado, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Queridos, vamos ler o Salmo de número 93. Fala sobre o poder e a majestade do reino de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor reina, Ele está vestido de majestade. O Senhor revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas, do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Salmo 93, fique aí o texto para a sua meditação. Vamos juntos louvar ao Senhor, vamos adorar o Deus que é digno de adoração. Abra sua harpa e vamos cantar ao Senhor. 291, a mensagem da cruz. Essa é a mensagem que o mundo precisa ouvir, a mensagem que fala do amor de Deus. Como diz aí o coro: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Não é tempo de parar, é tempo de continuar, é tempo de continuar proclamando, anunciando a vinda e a proximidade do Rei. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário brilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para mim.
vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, Cristo vem me buscar, e com Ele no lar, uma parte da glória Ele tem. Canta ao Senhor, se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Louvado seja o Senhor, louvado seja o nosso Deus. Jesus disse à igreja: desmina, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Vamos louvar o Senhor, um momento de adoração. Aclame ao Senhor toda a terra. Aleluias, adore o Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, força e refúgio é o Senhor, todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Clame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas a mim. Louvado seja o Senhor, Ele é exaltado sobre todos. Não há nome tão grande, nome poderoso, é o nome de Jesus, nome que traz liberdade, que traz transformação, nome que traz salvação. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Adoremos a Ele, magnifiquemos o seu santo nome. Aleluias. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvo
para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Declare: Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. Um Deus tão grande, um Deus tão maravilhoso, deixou sua glória, se fez homem, habitou entre nós, morreu numa cruz, ressuscitou. Paulo vai dizer: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor,
nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças por essa oportunidade, por esse culto, Senhor. Queremos te pedir por esse momento, Pai, que estaremos ouvindo a ministração da palavra, que todos os ouvintes, todos os irmãos que estão assistindo possam ser beneficiados, enriquecidos pelo poder de tua palavra. Oramos agradecido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez, queridos, estamos aqui para transmitir a palavra do Senhor aos nossos corações. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, e é sempre bom nós podermos falar da palavra de Deus. Durante essa semana, vinha eu meditando sobre algumas coisas que têm acontecido durante essa pandemia, e uma delas é o que é que Deus quer de nós. Nós falamos muito sobre essa doença, sobre esse vírus, mas Deus, o que realmente Ele está querendo da sua igreja? Então Deus tocou no meu coração e me trouxe à memória um texto que se encontra lá na carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 ao 17. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias para que pudéssemos ler as Sagradas Escrituras. Amém? Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 ao 17. Ora, razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte de vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus Cristo e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, como com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo, e ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Grandioso Pai, eterno Deus, nós estamos aqui, Senhor, agradecendo a Ti, Senhor, a oportunidade de podermos aprender das Tuas Sagradas Escrituras. Pedimos ao Senhor que Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor. Pedimos ao Pai que Teu Espírito Santo abra nossa mente, o nosso coração, para entendermos, Senhor, aquilo que Tu queres falar a cada um de nós. Por isso, Senhor, somos gratos, em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Lemos uma passagem escrita por Paulo, de uma carta que ela tem como, podemos dizer assim, procedimento e como
diretriz, uma carta missionária. Provavelmente Paulo escreve essa carta estando em Corintos, por volta dos anos 50 a 52, e ele escreve esta carta aos irmãos de Tessalônica com uma saudade muito grande. A história de Paulo e esta igreja, nós podemos ver lá em Atos capítulo 17. Mas na verdade o que nos traz aqui, esse trecho que nós lemos, não é só apenas lembrar do que Paulo passou em Tessalônica, mas o que foi desenvolvido pelo ministério de Paulo nesse período em que ele passou, ele, Timóteo e Silas. E eu gostaria de trazer algumas aplicações aos nossos corações através desta carta. E eu trouxe como tema a fidelidade dos irmãos à palavra de Deus diante das tribulações traz ânimo ao coração de Deus e do líder. A fidelidade dos irmãos à palavra de Deus, diante das tribulações, traz ânimo ao coração de Deus e ao líder. Por que ao líder? Porque Paulo ele se sentiu alegre em ver o desenvolvimento desses irmãos. No versículo 13, Paulo diz que por outra razão ainda temos a nós para incessantemente dar graças a Deus. Que seriam as outras razões? Quais seriam as outras razões que Paulo tem dado graças ao Senhor por esses irmãos? Esses irmãos, eles abraçaram o ministério de Paulo. Esses irmãos, eles aceitaram Paulo como sendo um mensageiro do Senhor. Esses irmãos, eles colocaram em seu coração abraçar Paulo, não apenas como um líder, mas como um irmão em Cristo Jesus. E aqui, nesse versículo 13, ele diz que a outra razão pelo qual ele tem dado graças a Deus, que era uma das características de Paulo, era orar por todos aqueles irmãos que ele conheceu, todas aquelas igrejas que ele implantou, e não só aquelas que ele implantou, mas também aquelas que ele ouviu falar, como a igreja de Colossos, como a igreja a igreja de Filipe. Enfim, Paulo tem transmitido sempre em suas cartas o desejo de estar junto com cada um deles. E aqui no versículo 13 diz que a outra razão que ele dá graça é que, tendo vós recebido a palavra que de nós recebestes, que é de Deus, acolheste não como palavras de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Nós estamos vivendo num tempo em que muitos dizem que as Escrituras, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, ela se faz a palavra de Deus, mas muitos não estão dizendo que ela é a palavra de Deus. E aqui esses irmãos não questionaram Paulo pelo ensino que Paulo estava ministrando sobre o Evangelho de Cristo, sobre todas as Escrituras. Aqui Paulo diz que esses irmãos abraçaram como verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Eu fico triste que diante de muitos irmãos, de muitos cristãos, questionam a veracidade e a divindade das Escrituras. E eu não estou falando, queridos, do papel impresso. Eu estou falando do que está sendo ministrado. Eu estou falando do objetivo de que esta Escritura foi transmitida. Essa Escritura foi escrita para o quê? E Paulo diz aqui que esses irmãos, eles abraçaram não como palavras de homens, porque muitos dizem assim, foi escrito por mão de homens, mas eles abraçaram dizendo, é a palavra de Deus. E sabe como nós sabemos que esta palavra realmente é a palavra de Deus? Porque ela transforma aqueles que aceitam ela como tal. Ela faz
faz a diferença na vida daquele que absorve as Sagradas Escrituras como sendo a palavra de Deus. E ele diz aqui: a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Eu acho tão lindo isso, porque a manifestação do poder de Deus, a glória de Deus, ela só vai ser desenvolvida nos que creem. E é por isso que muitos ficam aí batendo a cabeça, querendo entender, sem compreender, porque não crê na veracidade das Escrituras. Eu tenho uma pessoa conhecida, e ela diz assim para mim: olha, eu sou muito cautelosa em respeito à Bíblia. Eu não acredito muito no que está escrito em algumas cartas que Paulo escreveu. E Paulo sempre é bombardeado em muitos, né? Porque a maioria do Novo Testamento, a maioria das cartas do Novo Testamento, do Livro Testamento, é feito por Paulo, foi escrito por Paulo. E aí ela dizendo o seguinte, que não acredita muito, mas fica se perguntando: por que é que Deus permitiu que aqui estivesse? Parece uma luta de querer aceitar e não aceitar. Se Deus aqui permitiu, é porque estas palavras foram inspiradas pelo Espírito Santo ao coração dos escritores. E é por isso que eu gostaria de ler com os irmãos 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E alguém pode dizer o seguinte em relação a esse texto: Paulo aqui em Timóteo está falando das Escrituras do Velho Testamento. Realmente ele falou do Velho Testamento. Mas nós temos que entender que toda a Escritura, hoje, ela está aqui, que se chama a Bíblia Sagrada. Todas estas passagens, elas foram inspiradas para profetas, para apóstolos, para missionários. Todos que escreveram foram levados por Deus a trazer a sua mensagem com estes objetivos: ensinar, repreender, corrigir, educar na justiça, para que nós nos tornemos perfeitos para fazer as boas obras que Deus tem preparado para cada um de nós. E é isso que nos leva a crer realmente nas Sagradas Escrituras. E é isso que fazia efeito no coração daqueles a qual Paulo estava escrevendo. E ele diz o seguinte, queridos: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Paulo aqui mostrando que esses irmãos convertidos numa civilização gentílica, eles também sofreram perseguição por aceitar o Evangelho de Cristo. Eles foram maltratados, caluniados por aceitarem as Sagradas Escrituras. A mesma coisa aconteceu no início da igreja na Judéia. Os judeus foram contra aqueles todos que levantavam a mão e declaravam ser cristãos, declaravam ser seguidores de Cristo. E hoje, muitas vezes, nós também somos perseguidos quando nós dizemos: eu creio nas Sagradas Escrituras, eu creio que Deus tem feito maravilhas, eu creio que Deus tem mostrado a sua vontade neste livro. E muitos não querem dar os ouvidos.
Mas Paulo diz que isso é comum aos que buscam conhecer a Deus. Isto é comum. Nós passaremos por esse tipo de perseguição. Nós passaremos por esse tipo de tribulação, de sofrimento. Porque as Sagradas Escrituras são as verdades de Deus. E muitos não aceitam a verdade. Mas Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do pecado, da amarra do pecado, da amarra do seu eu, e vai nos levando cada dia mais para perto de Deus. Continuando sobre essa questão da perseguição, porque Paulo faz menção ao que ele passou lá em Tessalônica, quando ele está na sua segunda viagem missionária, juntamente com Timóteo e Silas. Então ele faz menção sobre isso, sobre este momento de turbulência no seu ministério, esse momento de tribulação no seu ministério. Ele foi perseguido pelos judeus. Interessante que Paulo, toda vez que chegava em cidades que tinham sinagogas, a primeira coisa que ele queria era falar do evangelho aos seus patrícios, aos seus irmãos judeus. Ele nunca iria de encontro a isso, não, porque ele entendia que a pregação do evangelho, a salvação, a graça, ela foi iniciada para os judeus, mas também para os gentios. E ele chegou nessa sinagoga passando 3 semanas ministrando. Só que muitos não deram ouvido e perseguiram Paulo, perseguiram Silas e Timóteo. Capítulo 17, dos versículos 1 a 14, você vai entender muito bem o que Paulo está falando aqui, o que Paulo está relatando. Ele diz aqui no versículo 15: os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens. São pessoas arrogantes, são pessoas gananciosas, são pessoas amantes de si mesmo. Então, quando tem pessoas que supostamente dizem que são de Deus e começam agora a perseguir, é porque eles são senhores de seus próprios ventres, amantes de si mesmo. E eles dizem e Paulo diz que esses fazem de tudo para impedir que a pregação verdadeira, genuína, o evangelho genuíno seja pregado. Paulo foi levado então para Bereia, levado para Corinto, indo para Éfeso, e por onde ele ia, essa raça que se dizia eleita de Deus perseguia. Paulo não teve sossego por ministrar as Sagradas Escrituras. E nós não vamos ter, não, queridos. Se nós realmente queremos ter um compromisso com as Sagradas Escrituras, muitos serão contra. Muitos dirão que nós não estamos pregando a verdade, porque para muitos a verdade é aquilo que traz afago ao ego, ao eu, mas a verdade mostra quem nós realmente somos: pecadores que necessitamos de salvação, que necessitamos da graça de Deus. E aí, queridos, diante disso, continuando no versículo 16, ele diz: a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. Mas a ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Sabe qual é o fim desses homens? Que não querem que o evangelho verdadeiro seja pregado. É a ira de Deus. A ira de Deus vai recair sobre eles.
Então veremos que esses tais, amantes de si mesmo, irão padecer eternamente. Mas todos aqueles que abraçaram o Evangelho da forma que ele é, todos aqueles que entenderem que Deus quer nos transformar, que Deus quer nos moldar ao seu caráter, esses terão um encontro com Deus. E agora, a partir do versículo 17, Paulo desempenha mais um interesse pelos irmãos de Tessalônica. Ele diz: ora, nós irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Esse é o desejo de muitos líderes hoje, queridos. Diante dessa pandemia, temos que estarmos distante, pregando distante, mas o nosso desejo é estar olhando cada irmão, abraçar cada irmão e mostrar a eles que nós vivemos uma vida de alegria quando estamos reunidos. Essa pandemia está nos impedindo. E Paulo, aqui diante dessa situação de não poder chegar aos irmãos de Tessalônica, ele diz que se sente orfanado, isto é, órfão, porque nós somos uma família, e quando nós estamos distantes dos nossos irmãos, sentimos saudades. Mas o interessante é que Paulo diz aqui, isso é por breve tempo, queridos, é breve tempo essa ausência, e esperamos que também seja para nós também um breve tempo, que logo tudo isso passe e que possamos estar nos abraçando, que possamos estar nos declarando uns aos outros: irmãos, eu te amo em Cristo Jesus. E ele diz que a ausência é física, mas não no coração. E por não ser no coração, ele diz aqui, por esse motivo, ele se desempenha mais e mais em querer vê-los pessoalmente. O líder, quando ele entende que os seus liderados estão absorvendo as Escrituras, estão aceitando a pregação, estão modificando a sua vida mediante a palavra de Deus, ele quer ver essa mudança pessoalmente. Ele quer ouvir os irmãos dizendo: irmão, a palavra do Senhor tocou no meu coração, e a partir desse momento eu sou uma nova criatura, eu vivo de uma forma diferente porque ela impactou a minha vida. E é por isso que Paulo diz que está fazendo de tudo para estar juntos dos irmãos. E aí, queridos, ele diz que o motivo pelo qual ele não consegue chegar à igreja, a Tessalônica, são diversos, e uma delas é que Satanás, ele usa Satanás, ele diz que Satanás barrou o caminho. E alguém pode perguntar: como assim que Satanás barrou o caminho? Queridos, nós vivemos num mundo onde jaz o maligno, e ele faz de tudo para que a igreja ela não se una, para que a igreja não esteja unida, para que a igreja não esteja buscando o Senhor. E quando nós buscamos meios para que essa unidade aconteça, pode ter certeza que uma guerra espiritual acontece. Diante do momento em que vivemos, quase não poderíamos estar hoje aqui ministrando as Sagradas Escrituras. Isso foi uma barreira que foi quebrada, e louvamos a Deus, porque hoje podemos estar aqui ministrando aos vossos corações. E ele diz aqui que Satanás, ele diz assim, por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo Satanás nos barrou o caminho.
E aqui o meio que Satanás barrou o caminho de Paulo foi levantando homens perversos para persegui-lo, levantando homens para impedirem que ele pregasse o Evangelho. Mas Paulo continuou firme buscando o Senhor, porque ele entendia que o ministério dele era pregar o Evangelho a todos que ouvissem. E ele diz o seguinte no versículo 19: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não sois vós? Este é o motivo pelo qual Paulo tinha o desejo de querer ver os irmãos, porque a alegria de quem está à frente de um trabalho, a alegria de quem está à frente de ministrar a palavra do Senhor, de educar as ovelhas de Cristo, é ver estas ovelhas se desenvolverem, ver essas ovelhas realmente produzir frutos. E o que acontece então? Que a coroa de um líder compromissado com as Sagradas Escrituras não é o dinheiro, não é a fama, é ver pessoas verdadeiramente convertidas pela pregação. E Paulo entende isso e diz: vós sois a minha alegria na presença do Senhor, na sua vinda. Não é esperar uma coroa cheia de pedras. Vamos ter sim os galardões, mas a alegria de Paulo era de ver aqueles irmãos todos reunidos no dia do Senhor, todos salvos na presença de Deus pela pregação do Evangelho, não por ele, não salvo por ele, mas pelo poder do Evangelho ministrado por ele. E é por isso, queridos, que as Sagradas Escrituras, ela é a palavra de Deus. Ela transforma todos aqueles que aceitam. E aí, queridos, para encerrar, ele diz: sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Vós sois realmente a nossa glória e alegria. Essa é a alegria do líder, do pastor, é de ver que suas ovelhas, elas realmente absorveram aquilo que Deus tem falado aos seus corações. Queridos, eu quero terminar dizendo que diante dessa situação de turbulência, de tribulações, de perdas, de entes queridos ou de empregos, confie no Senhor, busque conhecer Deus através das Escrituras. Esta igreja, ela vivenciou um crescimento espiritual porque elas absorveram, simplesmente não foram uma reunião religiosa e fizeram ali aquele momento e foram para casa e esqueceu tudo. Não, eles absorveram. E é isso que é importante. Cada ministração que você escuta, cada oração que você ouve, cada momento desse que nós temos em contato com Deus, é para nos fortalecer, para estarmos de pé no dia mau. Então, queridos, sejamos como esses irmãos. Diante das tribulações, estamos de pé, buscando o Senhor e glorificando o seu santo nome. Que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando. Amém? Vamos orar, queridos, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem realizado. Eu espero que cada um de vocês tenha uma semana abençoada na presença de Deus, entregue toda a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Senhor Deus que está no céu, santo e eterno, maravilhoso Pai, nós somos gratos, Senhor, por Tu nos dar essa oportunidade maravilhosa de podermos, Senhor, nos alegrarmos através da Tua palavra. Ela tem nos fortalecido, Senhor, diante desse momento tão
difícil, Senhor, para muitos. Muitos estão perdendo os seus entes queridos por causa de uma doença, muitos perderam seus empregos, mas o Senhor é a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, que cada um de nós possamos desenvolver, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado, Senhor. E à medida que estamos buscando o Senhor através das tuas sagradas escrituras, nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. Dá-nos, Senhor, uma semana de paz abençoada a cada um. Em nome de teu Filho amado Jesus, que reina para todo sempre. Amém.